Na fase luminal, já existirá a individualidade do princípio inteligente. Porquanto o espírito já se vinha mostrando na fase anterior em muitos desses animais, e como tal, não mais sendo um campo energético globalizado das espécies inferiores a alma grupo das espécies, como se observa em certas sociedades, abelhas, formigas. Assim avança o espírito na fase humana, mostrando seus diversos degraus evolutivos, conforme observamos nas categorias dos infranormais, dos normais e dos supranormais. O processo espiritual será sempre de aquisições cada vez mais acentuadas no setor de intelecção e que, por imensas vivências e maturações, irá alcançando a fase dos supranormais, onde estruturas funcionais do psiquismo deslizam nos campos da intuição como degrau mais avançado. O pensamento filosófico à medida que o princípio inteligente percorre os campos da vida, se vai desligando das leis determinísticas, das ações-reações, a fim de alcançar os valores maiores do livre-arbítrio. Este estará sempre relacionado com a evolução de cada ser. Quanto mais evoluído o espírito, maior a liberdade da grande lei a refletir-se em responsabilidade. Quanto menos evoluído, mais submetido ao determinismo, em reações perfeitas de equilíbrio, onde jamais existirá privilégios no concerto universal. Ao lado de tudo isso, devemos considerar, no reino nominal, a evolução de seu pensamento filosófico, marcando posição na Índia e na China milenar. Posteriormente, arregimenta-se nos pensamentos gregos, com Pitágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles e muitos outros, que, por suas vezes, forneceram os alicerces do pensamento ocidental. Apesar dos percalços posteriores nas ideias básicas do cristianismo, inclusive pela noite psíquica da Idade Média, a Renascença desponta com as ideias de Descartes, seguindo-se Spinoza, Leibniz e no desfilar dos anos com os pensamentos de J.J. Rousseau, Immanuel Kant e outros. Com esse acervo filosófico, a ciência desperta, com mais vigor, no século XIX, onde nomes como Lamarck, Kardec e Darwin pontificaram posições ajustadas e equilibradas.
O século XX vem completar os pensamentos filosóficos mais expressivos, onde muitos deles vão sendo inseridos em hipóteses e leis dentro da própria ciência. Dando nascimento à psicologia, à ciência da alma ou do espírito. Outros elementos concorrem bastante na afirmação do movimento e impulso evolutivo, sempre em constante avanço. Propiciaram para tal avanço o processo reencarnatório como mola mestra das aquisições qualitativas, e burilamento de toda ordem diante das reações da grande lei palingenética. O intercâmbio mediúnico no esclarecimento da imortalidade e suas reais razões. As influências sociais propiciadas pelos movimentos religiosos mais ajustados. As influências do setor psicológico que, diante de novos horizontes, alcançou expressivo período na chamada psicologia transpessoal. De modo a abrir cada vez mais as comportas das vivências passadas. Por tudo, o homem vai se adequando, pensando na imortalidade e buscando sempre um novo parâmetro. Hoje, de modo mais acentuado, em virtude da fase de transformação que atravessamos. Nesta fase existe como que uma amostragem em escala do proibido e do permitido, das negatividades e positividades, do desamor ao amor, do que devemos nos afastar, do que devemos nos aproximar. Cálculos sociológicos asseveram que hoje existe uma população de 6 bilhões de pessoas. Com 80% passando fome crônica. E que nos próximos anos, 90% da espécie humana viverá no terceiro mundo. As leis da vida cobrarão as distorções com ordem e equilíbrio e, no devido tempo, embora tenhamos que lutar, trabalhar e trabalhar naquilo que compete a cada um em particular. Com essas observações, poderemos avaliar o comportamento coletivo da humanidade. As civilizações mais antigas, a indiana, a chinesa e a egípcia, propiciaram a estrutura psicológica humana.
possibilitando a Hélade, diante de sua harmônica filosofia, o caráter do homem devocional. Roma concorreu na formação do cidadão. A Idade Média foi o período do cristão submisso. A Renascença propicia o aparecimento do gentil homem. E a Era Moderna estrutura o homem tecnológico. E a Era Atual, o homem espírita, de ideias universalistas, o homem holístico, na busca de uma superconsciência, a fim de alcançar com seu impulso evolutivo a vida maior. Essa busca foi entendida por Teilhard de Chardin como sendo o ponto ômega, o encontro com Cristo cósmico. Jung referiu-se a um processo de individualização com o avançado crescimento psíquico. Ao espírita compete o processo realizador, alargando a posição universalista de liberdade autêntica pelo respeito às leis, pela obediência às exigências da vida, pela busca de um encontro bem ajustado e harmônico entre o conhecimento do intelecto com a intuição da ética e do amor. A fim de alcançar a sabedoria, o ponto máximo de possibilidade em nosso planeta. Porquanto a evolução avança pela eternidade por campos e dimensões para nós ainda desconhecidas.